Meus amigos, nesta semana nós vamos entrevistar o Dr. Márcio da Costa Ferreira. O Dr. Márcio é o juiz da Vara da Infância e da Juventude aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. E nós vamos falar com Sua Excelência sobre o problema dos menores infratores, que é um assunto que está sempre na pauta dos acontecimentos. Não percam, hein? Vai ser muito interessante. Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai conversar no dia de hoje com o Dr. Márcio Ferreira. O Dr. Márcio é o presidente, é o juiz titular da Vara da Infância e da Juventude aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Márcio, me diga uma coisa. A imprensa vive dizendo que nós não temos centro de reabilitação de menores, não é? Como é que é, em linhas gerais, a competência da tua vara e o que se faz em relação a isso? É um tema muito debatido, essa discussão dessa competência, mas a gente precisa voltar um pouquinho atrás e lembrar de alguns detalhes. Por exemplo, em 2010, o Conselho Nacional de Justiça voltou os olhos para a infância e juventude e, em especial, para essa área de jovem em conflito com a lei. E lançou uma campanha, um movimento chamado Medida Certa. A medida certa seria se buscar um equilíbrio entre a responsabilização juvenil, né, já que existe uma confusão muito grande em inimputabilidade e impunidade. Não se trata disso. Na realidade, se trata de buscar, como o próprio nome sugere, a medida certa, e dentro dessa medida certa, tratar o jovem, né, tendo por objetivo reavaliar a sua estrutura social. E a competência da vara é, no Rio de Janeiro, aplicar essa medida, procurar equalizar dentro do sistema socioeducativo qual seria a devida retribuição social para essa situação do jovem em conflito com a lei. Hoje em dia, praticamente toda a área de internação encontra-se no Rio de Janeiro, ou seja, a medida mais gravosa prevista no Estatuto está na capital a sua execução. Por enquanto, existe um processo hoje de evolução, acompanhado pelo Conselho Nacional de Justiça e, em especial, pelo Fórum Nacional da Juventude, que é o FONAJUVE. O FONAJUVE ele foi fomentado, ele foi estabelecido através de ações do governo federal. Essas ações do governo federal têm por objetivo procurar estabelecer um diálogo único com todos os juízes que tratam da matéria, já que esse Fórum Nacional ele é composto por cada juiz titular de cada capital do país, dos estados. Então, são os 27 estados presentes nesse fórum, com o apoio do governo federal e com o objetivo, até mesmo reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça, de tratar de forma diferenciada essa responsabilização juvenil que está sobre a égide hoje de um movimento nacional. Isso é uma coisa muito interessante de ser dita. Esse pensamento hoje que se procura ser único. Inclusive, no mês passado, foi feito aqui no Rio esse encontro, né, com o apoio total do Tribunal de Justiça, inclusive usando as instalações do próprio órgão especial, e foi feito um trabalho, mais um passo que vem sendo dado, vem sendo construído já ao longo de uns 4 para 5 anos. Eu imagino, deve ser uma dificuldade danada, né? Porque o Brasil é um país continente, né? E as diferenças regionais são muito acentuadas. É um país continente, mas o objetivo de se reunir todos os juízes que tratam desta matéria de forma contínua, né? É um trabalho que é continuado, né? Aquele trabalho de um ponto, né? É exatamente com o objetivo de se quebrar fronteiras, né? De eu ter a liberdade de falar com o colega que está lá no Acre, do colega que está no Acre ter a liberdade de falar com o colega lá do Rio Grande do Sul e se tentar obter dentro desse movimento nacional que é estabelecido pelo Fórum Nacional uma linguagem única. É interessante isso, hein?
É claro que há coisas regionalíssimas, Sim, né? Existem peculiaridades. Peculiaridades, mas as diretrizes, né? As diretrizes, querem uniformizar, né? Inclusive, essas diretrizes foram hoje consolidadas numa lei nova, que é a lei que trata do SINASE, que é o Sistema Nacional Socioeducativo. Né? Essa lei ela teve sua origem, né, em estudos feitos pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, mas que se juntou ao Fórum Nacional de Juventude, foi debatido no Fórum Nacional de Juventude, depois encaminhado ao Congresso Nacional e no início desse ano virou lei. Certo. Então, esse Sistema Nacional Socioeducativo tem essa visão da participação de todos os juízes, lógico, algumas coisas precisam ainda ser repensadas, precisam ser revistas, mas pela primeira vez se consegue ter uma tentativa de estabelecer um molde, né? Um padrão nacional voltado para isso. Você achou vantajoso, de qualquer Sim, maneira, é um grande passo, é a consolidação de uma política nacional. Agora, me diz uma coisa, aqui tem uma questão que ficou em aberto. Bom, a imprensa é a imprensa, né? A mídia sabe como é, né? Tem sempre uma linguagem própria, um objetivo definido, né? Mas, de qualquer maneira, esse centro de reabilitação, isso é um problema administrativo, basicamente administrativo, né? Você hoje tem uma estrutura capaz de atender às exigências do teu juizado? É uma situação delicada. Por quê? A forma, a visão, nós temos 3 momentos de visão da evolução do sistema no mundo. Uma vai até a primeira década do século XX, onde você não tem diferença de tratamento entre o adulto e o adolescente. Você passa depois por um segundo marco, que no nosso Brasil foi muito bem definido pelo Código de Melo Matos e depois pelo chamado Código de Menores. E você tem uma terceira proposta de desenvolvimento, que é o Estatuto. Sendo que tem um problema. O Estatuto coloca o juiz como grande gestor desse sistema, sendo que o juiz não tem todas as ferramentas necessárias, porque ele não é o gestor da política pública por excelência, para executá-la. E aí o juiz que trata de infância e juventude, ele precisa saber articular. Eu acho que a grande diferença entre o juiz que trata de infância e juventude e um juiz que está numa vara criminal comum é que o juiz que trata da infância e juventude, ele precisa articular com os governos. E é necessário ser dito, infância e juventude é uma matéria que necessariamente lida com as 3 esferas de governo, município, Estado e União. O juiz da infância e juventude tem que saber levantar da sua cadeira para buscar essa articulação e conseguir apoio para, junto com o pessoal que integra o quadro técnico do juizado, saber ter como estabelecer uma evolução. Isso é a grande diferença quando se fala em trabalho de justiça, infância e juventude. Quer dizer, mas você acha, em linhas gerais, que hoje você tem esse apoio, vamos dizer assim? Eu acredito ter esse apoio. Não foi uma coisa fácil, mas hoje em dia o governo do Estado, o governo do município, o governo federal, é lógico que o governo federal, ele, na realidade, ele estabelece uma diretriz nacional, que passa pelo, até o que eu disse antes, pela identificação do Fórum Nacional. Agora, existe a responsabilidade municipal e as articulações através até mesmo de uma política nacional estabelecida pelos CRAs e pelos CREAs. Né? O governo federal criou uma rede social sob a responsabilidade do município, mas custeada, de certa forma, por ele, e aos moldes do que seria o Sistema Único de Saúde. Então, você tem uma rede social nacional. Né? E o governo estadual tem, sim, realizado grandes transformações no ambiente socioeducativo. Né? É só nós lembrarmos, acabou de ser feito isso há um mês e pouco atrás, foi fechada a tão falada unidade de internação provisória Padre Severino, né? E se criou uma nova unidade aos moldes da lei que entrou em vigor agora, que é a lei do SINASE, que é a unidade Dom Bosco, e só isso demonstra o interesse do governo do Estado em desenvolver uma política diferenciada daquilo que nós conhecíamos até agora. Né? E eu falei apenas dessas unidades, outras unidades foram feitas, outras unidades
estão sendo feitas e estão sendo construídas. Então, existe modificação concreta, real, nessa atividade da política de atendimento socioeducativo no estado do Rio de Janeiro. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Dr. Márcio Ferreira no próximo bloco sobre política do menor, enfim, responsabilidade do menor perante a lei penal. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta. O programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o juiz titular da Vara da Infância e da Juventude aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, da capital do nosso estado do Rio de Janeiro. Márcio, me diga uma coisa. Diga. A imprensa sempre mexeu muito com isso, toda vez que acontece um crime envolvendo menores, né? Um fato envolvendo menores, melhor dizendo, sobre o problema da responsabilidade do menor, não é? E acenando invariavelmente com a impunidade. Você chegou a tocar Sim. isso. Qual é a diferença que você estabeleceu? Você já estabeleceu, mas explica para o nosso público. Não, a ideia que se tem... impunidade... Essa discussão gera um clamor público que volta os olhos para a redução da idade penal. Sempre acaba nisso aí. Né? E, na realidade, as pessoas não ignoram, eu acho que seria o termo mais correto, que existe sim uma responsabilidade juvenil processual. Claro. De natureza socioeducativa, não é penal. E se dizer que o jovem pratica crime é uma coisa muito clara, mas existe uma diferença entre aquele raciocínio do Código Penal, né, da efetividade do potencial conhecimento ofensivo da sua ação, e aí você passa por aquela ideia de que o jovem sabe o que está fazendo. Muitas vezes o jovem sabe o que está fazendo, mas o jovem também tem um comportamento de contestar a sociedade. Por este motivo, o jovem gera dentro da sociedade transformações sociais. E uma outra situação, esta interpretação do jovem diante de uma situação em concreto, muitas vezes não é dizer que ele desconhece, ele precisa, para se afirmar muitas vezes na sociedade, de estabelecer essa relação de contestação. Agora, existe essa responsabilização processual, existe essa responsabilização juvenil, existe um processo de responsabilização juvenil, que a gente tem que pensar o seguinte, aonde começa? Começa a partir dos 12 anos de idade. Sendo que, se você for estabelecer uma medida socioeducativa que não tem única e simplesmente o teor de punição, mas também tem junto a ela um teor pedagógico, mas lembrando-se que o teor de punição pode levar esse jovem a permanecer até 3 anos em processo, em sistema de internação. Se nós formos pegar esse jovem com 12 anos, interná-lo pelo prazo máximo que a lei estabelece, e formos comparar esse período com o período de vida que esse jovem tem, nós vamos chegar à conclusão que esta intervenção talvez seja até mais drástica do que a intervenção da lei penal. Por que se fala isso? Porque se nós pegarmos, por exemplo, um adulto que tenha sido condenado a uma pena por um crime de roubo simples, provavelmente esse adulto, se for primário, não cumprirá mais de 2 anos de pena. Sendo que a política desenvolvida pelo Estatuto, ela tem uma diferença muito grande e positiva diante da norma penal. Qual seja? O Estatuto, ele pensa no processo de acompanhamento contínuo. Hoje em dia, inclusive, por força da lei do SINASE, você tem um plano individual de atendimento socioeducativo, onde você procura traçar o perfil do jovem e, além de traçar o perfil do jovem, tentar buscar qual é a sua situação social e de família, para que, a partir daí, você consiga construir alguma coisa. Construir o quê? Construir o quê? Uma perspectiva de vida. Faz-se necessário para que essa política socioeducativa, para que essa aplicação do Código Estatuto da Criança e Adolescente seja realizada, que você
consiga trazer ao jovem essa perspectiva de vida. E aí você consegue obter resultados. É a partir daí que você constrói alguma coisa. Certo. Agora, eu acho que o grande problema, Márcio, é quando decorre esse prazo de 3 anos, né? Aí você não tem mais o que fazer com o menor nesse plano da medida socioeducativa, né? Esse é que é o grande problema, eu acho, né? Não, a grande dificuldade, vamos dizer assim. Embora a gente tenha que pensar o seguinte... Com a visão da sociedade que eu estou falando. Se esse jovem ainda não completou seus 18 anos, se não entrou ainda no campo do direito penal, e se ele vier cometer um novo ato infracional, né, ele poderá novamente ser internado por igual período, por fato novo, por situação nova. Claro. Mas me diga uma coisa, existe uma interação entre o momento em que o jovem está lá cumprindo uma medida socioeducativa e a família, o núcleo familiar, as condições psicológicas em que se exerce, como é que funciona isso? A gente identifica que quando o jovem, de alguma forma, pode contar com o apoio familiar, o sucesso da execução do sistema socioeducativo é quase de total êxito. Por quê? Qual é o grande problema que a gente identifica hoje? Existe uma falta de ética social. Essa falta de ética social gera na cabeça do jovem uma grande inversão de valores. E essa falta de ética social, ela normalmente é provocada por uma omissão da família. E esta omissão da família gera, naquele que está em formação, né? E aí a gente tem que lembrar que essa ideia do ser informação vem da Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente, aonde, na nossa Constituição, no artigo 207, consolida-se todos aqueles princípios. A gente procura entender que esta família é mais do que necessária a devida formação, que muitas vezes ela nem existe. E aí você precisa construir todo um ambiente na busca de se ter um resultado. É um problema social que está lá embaixo. Está lá embaixo. Você vai lidar com ele aqui no outro nível, mas a origem é um pouco mais funda. É a falta de família, a falta de estrutura, enfim, tudo isso. E você tem um quadro de psicólogos lá na Vara? Temos. Gostaríamos até que ele fosse um pouco maior, mas a gente conta com um quadro de psicólogos. A Vara da Infância e Juventude tem uma equipe técnica muito bem gabaritada, até porque as pessoas que trabalham com esse tema, que não é o magistrado, o pessoal técnico, o faz porque se identifica muito com esse tema. Certo. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Dr. Márcio Ferreira no próximo bloco sobre o problema do adolescente em conflito com a lei. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, conversando com o Dr. Márcio Ferreira, juiz da nossa Vara da Infância e da Juventude aqui da capital do nosso estado do Rio de Janeiro. Márcio, me diga uma coisa, e em relação à liberdade assistida, você como é que coloca isso diante dessa política do menor e do adolescente? Do menor não, do adolescente. A gente tem que entender uma coisa. Na realidade, quando se chegou ao Estatuto da Criança e Adolescente, nós estabelecemos uma política de atendimento. Quando eu assumi a Vara da Infância e Juventude, já vamos fazer 5 anos, a medida de liberdade assistida era praticamente executada pela Vara. E isto, de certa forma, contrariava a lei. E nós fomos que decidimos cumprir o que a lei determinava, municipalizando esse sistema. Porque é o que eu disse aqui anteriormente, e talvez as pessoas também não tenham esta visão. Cada parte do sistema socioeducativo está sob a responsabilidade de um ente político. O sistema do meio aberto fica entregue aos municípios. A restrição de liberdade ao Estado e o governo federal sendo o grande responsável pela política de execução dos dois sistemas. Na ideia da construção da política de atendimento criada pelo Estatuto, a medida de meio aberto
sob a responsabilidade do município, hoje é executada o mais próximo do local onde esse adolescente se encontra. E por este motivo, até relembrando o que eu já disse hoje aqui, nesse nosso programa, os CRAs e os CREAs, o sistema social criado pelo governo federal, é que é o responsável, através dos municípios, pela implantação do regime. Então, a medida de meio aberto, ela é, de certa forma, institucionalizada, mas sem se institucionalizar o adolescente. O adolescente, a medida é voltada para estabelecer um atendimento socioeducativo de forma adequada, conhecendo aqueles técnicos que vão trabalhar no sistema, a realidade social daqueles que vão ser objeto de intervenção, elemento de intervenção. Desculpa, eu usei equivocadamente esse termo objeto, que era inclusive a visão que se tinha no Código de Menores. Hoje em dia, o adolescente, ele é um sujeito de direitos, e como sujeito de direitos deve e merece ser respeitado. Eu acho que a sociedade precisa absorver esse conceito, entender essa realidade. Essa realidade não nos foi imposta. Esta realidade é uma grande conquista que não é simplesmente do nosso estado, do nosso país, é uma conquista mundial, né? A gente sempre debate muito o problema da maioridade, a gente tem que compreender também que em outros países essa maioridade tem uma visão diferenciada da nossa. Alguns países que resolveram reduzir isso, porque a gente acaba sempre batendo nesse problema, voltou a ter a maioridade penal aos 18 anos, voltaram a ter a maioridade penal aos 18 anos, e a gente tem que compreender isso. É um conjunto articulado de ações. Esse conjunto de articulado de ações só pode e só vai dar certo com um comprometimento da sociedade. E aí eu posso até me adiantar, como é que essa sociedade vai se comprometer? É muito fácil. Quando eu falo para o senhor que é uma rede de atendimento, são ações integradas, nós temos os conselhos de direitos, e esses conselhos de direitos eles atuam nos 3 níveis, e esses conselhos de direitos têm uma participação paritária entre membros do governo e membros da sociedade. Isso só aí demonstra que a sociedade tem que estar também participando desse movimento, dessa nova interpretação, que parece ser antiga, mas não é, isso é uma coisa muito recente, o nosso estatuto é muito novo ainda, e construindo, né, dentro desse sistema, principalmente com essa ideia, né, que esse ano nós tivemos uma lei nova, que é a lei que efetivamente garante uma forma de execução do Sistema Nacional Socioeducativo. Então, essa visão da liberdade passa por esse conjunto de ações, sob a responsabilidade do município. Certo. E esse problema da prestação de serviço à comunidade está dentro desse quadro? Está dentro dessa atuação junto com os CRAs e com os CREAs dentro da municipalização. Certo. Agora, Márcio, me diga uma coisa, qual é o número, só para a gente raciocinar, qual é o número de adolescentes que você tem hoje lá no Hoje, nesse momento, cumprindo medida socioeducativa no Rio de Janeiro, são 938 adolescentes, sendo que desses 938, 336 cumprem medida em meio aberto. Puxa, que coisa, hein? Quer dizer, não é não. Esse número astronômico. Não é esse número astronômico. Sujeira. Existe uma outra situação que cabe aqui ser mencionada, que é a evolução do sistema socioeducativo, mesmo de internação, porque nesse momento está sendo feita a regionalização do sistema no estado do Rio de Janeiro. Está para ser inaugurado, provavelmente dentro de um mês, a unidade de internação e semi-liberdade em Campos do Goytacazes, e está sendo executada, construída, isso não é algo que vai acontecer, está acontecendo, uma unidade também de semi-liberdade e internação em Volta Redonda. Essas 2 unidades articuladas vão fazer com que a capital seja melhor administrada, porque você vai descentralizar o sistema, que é a política do Estatuto. O Estatuto determina que seja feito desta forma, e eu digo ao senhor que no Rio de Janeiro nós caminhamos de forma muito segura, com o apoio, que o senhor perguntou antes, com o apoio do governo estadual, com o apoio do município, na parte do município,
E o relatório do Conselho Nacional de Justiça, que fiscalizou todas as unidades, todas as varas de infância e juventude que tratam matéria socioeducativa no passado, aponta que o Rio de Janeiro, nessa marcha que vai, possivelmente pode vir a se tornar um modelo nacional. Certo. Isso é uma coisa que é interessante ser dito. O Rio de Janeiro poderá vir, não tão longe esse tempo assim, né? Com a efetiva instalação dessas 2 unidades de descentralização, uma referência nacional. Inclusive com a própria reformulação daqueles que estão comprometidos com a matéria. No nosso estado, o Departamento Geral de Acompanhamento Socioeducativo, que é o DEGASE, acabou de fazer um concurso público, pela primeira vez, para a renovação do quadro de atendimento voltado para a execução socioeducativa, né? Com profissionais de vários segmentos. E isso também, para ser utilizado nas unidades de campus e de Volta Redonda, trará, né, uma nova mentalidade também. Pessoas que vão receber instrução, vão receber formação voltada para lidar com o adolescente, né? Isso é uma coisa tem que ser um nova. profissional da área. Vamos tratar a coisa de forma profissional. Eu acho que o termo é exatamente isso, esse. E a gente tem conseguido modificar um pouquinho. Muito bem, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer muito penhoradamente ao Dr. Márcio Ferreira por ter vindo aqui conversar conosco, com os senhores, não é, sobre esse assunto tão instigante, enfim, que está sempre preocupando a sociedade e dizer que nós estamos sempre à sua disposição, Márcio. Qualquer coisa que você quiser vir aqui nos dará um prazer muito grande, muito grande. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço e gostaria de lembrar só um detalhe. As pessoas ficam muitas vezes preocupadas do tamanho da violência que pode ser produzida pelo menor. Dias atrás, a imprensa divulgou uma matéria no Jornal de Grande Circulação aqui no Rio de Janeiro, aonde apontava a seguinte questão: menos de 1% dos crimes de grande potencial de violência são cometidos por adolescentes. Na realidade, a massa, vamos dizer assim, de situações que envolvem adolescentes, muitas das vezes estão relacionadas a manifestações cuja origem não é necessariamente o motivo da violência como forma de manifestação, mas sim por produtos, das vezes, da própria sociedade. Não quero dizer com isto que é a sociedade onde vivem, da nossa sociedade. E eu torno a lembrar o que eu já disse também aqui anteriormente. Esse sistema só pode e só vai dar certo com a participação de toda a sociedade, que nós sabemos, né, se dá fundamentalmente através da participação, através dos conselhos de direitos, nos 3 níveis, com o objetivo de se fazer o quê? De se construir uma política nacional voltada para a infância e juventude. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Fale conosco em www.jsemfronteiras.com.br. Conhecer o homem, esta é a base de todo sucesso. Charles Chaplin. Muito obrigado e até uma próxima vez.